Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de Teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Os convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora é o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã de quinta-feira, neste dia 6 de junho de 2019. Bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai participar efetivamente aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, com mensagem de texto aí no 99907-0097. Pesquisa do dia. Bom, a pesquisa hoje perguntando: violência sexual, prevenir e enfrentar. Você fala sobre isso em família? É a segunda parte desse debate. A primeira parte aconteceu há 15 dias atrás. E hoje nós vamos continuar o nosso debate da onde parou há 15 dias atrás, devido à relevância do assunto, de tantas pessoas participando aqui. E eu quero você participando efetivamente aqui com a gente nesta manhã. Já quero agradecer a mesa que se formou há 15 dias atrás para a gente poder discutir este assunto, e essa mesa volta hoje. A doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, o pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, e o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus, Central e Jardim Primavera, Duque de Caxias. Vamos começar então o nosso debate orando. O pastor Sérgio vai estar orando, abrindo então o nosso debate. Bendito Deus, em tua presença santa, nos encontramos reunidos nesta manhã. Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede, e mais uma vez estarmos nesta grande rede para tratarmos de um assunto tão sério, tão melindroso e que afeta milhões de pessoas. Querido Deus, queremos pedir ao Senhor que venha nos usar de uma forma toda especial e que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de cura, de libertação, de transformação, uma manhã, Senhor, de atitudes para que haja mudanças. Pai Celestial, quantas famílias têm sofrido com essa situação? Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, para a edificação de vidas. Também, pastor Eliel do Carmo, na condução deste debate, que o Senhor permaneça usando, assim como o Senhor tem usado tantas outras vezes. Pai Celestial, nós suplicamos a Tua bênção, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então direto para o nosso tema de hoje. Falamos bastante sobre como prevenir essa questão. Gostaria de propor então à mesa nesta manhã da gente
dar uma ênfase maior de como enfrentar isso. A prevenção ela é muito importante. E, sobretudo, pelo resultado que nós temos agora antes do nosso debate. Porque a pesquisa fala sobre violência sexual, fala sobre prevenção, fala de como enfrentar isso. E a pergunta base é, você fala sobre isso em família? 68% dizendo que não. Então eu queria passar exatamente por esse resultado parcial aqui da pesquisa para a gente caminhar exatamente ao ponto central desse nosso debate de hoje. Começo com o meu querido pastor Humberto Rodrigues, para a gente poder falar por que isso, uma coisa tão real hoje no seio da família, por que isso, uma agressão onde lamentavelmente tantas famílias sobrevivendo com isso, e ainda hoje, o século XXI, com tanta coisa, com tanto mecanismo, isso ainda continua sendo um assunto meio que proibido, meio que um tabu. Pastor Humberto, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, bom dia, é um privilégio estar aqui ao seu lado, meu mano querido, uma honra estar aqui junto com você. Bom dia aos debatedores, que Deus nos use aqui nessa manhã, inspirando o nosso coração, e bom dia a nossa querida família Melodia, nossos ouvintes, um beijo no coração de cada um dos nossos ouvintes, que essa seja uma manhã de bênção para todos nós, é minha oração e meu desejo. Pastor, é difícil, eu acho que a pesquisa ela aponta bem o que é a realidade do dia a dia, quando quase 70% declaram que não comentam sobre isso dentro de casa, e é isso mesmo, porque há algumas razões. Talvez as principais sejam por conta do tabu que a sexualidade é. A sexualidade continua sendo um tabu na sociedade, na igreja, na família. A gente tem muita dificuldade, os pais têm muita dificuldade de abordar isso, até a idade certa de falar, a maneira certa de fazer isso, se usa o nome correto, se usam aqueles apelidos tão comuns que a gente tem lá dificuldade às vezes de falar, porque ainda é um tabu para nós. E também é um tabu, pastor, também é uma dificuldade, porque muitos desses pais sofreram desse abuso na infância. E aí também tem isso como um tabu dentro de si. Alguns estudos da neurociência, pastor, eles mostram uma coisa muito interessante quando a gente fala de abuso infantil, de abuso sexual infantil. Eles apontam que o resultado disso, a consequência disso no cérebro de uma criança que passa pelo trauma, pelo abuso sexual, é semelhante o que acontece no cérebro dele é semelhante às pessoas que sofrem de transtorno sobre estresse pós-traumático. Num português bem claro, para a gente entender. Sabe quando a pessoa passa por um acidente de automóvel e aí aquilo provoca um estresse nela, que ela tem dificuldade de entrar no automóvel de novo, porque toda vez que ela entra naquele automóvel de novo, toda aquela sensação do acidente, do trauma, volta na cabeça dela. Quando alguém fica preso no elevador e aí depois tem medo de entrar no elevador de novo, porque é como se ele tivesse de novo preso no elevador. Isso é o estresse pós-traumático. É a carga emocional que ela enfrentou na hora daquele trauma, ela vive de novo, ela revive aquilo tudo toda vez que ela entra no automóvel, que ela entra no elevador, por exemplo. Pois é, os estudos de neurociência hoje mostram que no cérebro de uma criança, os exames de imagem mostram que acontece exatamente isso. Toda vez que ele passa por aquele estresse de novo, toda vez que aquele assunto é trazido de novo à tona, é como se ele revivesse aquele trauma. Pois é, deixa eu só interromper aqui. À vontade. Para corroborar aqui. O ouvinte diz aqui: fui abusada na minha infância e hoje carrego na minha vida as sequelas desta maldade. Baixa autoestima, sentimento de culpa, depressão e outros. Não tem um dia que eu não penso nisso. Sofro com cada notícia de abuso. É como se eu estivesse vivendo isso de novo. Exatamente. Olha isso. Exato. Só isso para corroborar aí. aqui. Perfeito, perfeito. Não, e a participação dos ouvintes enriquece profundamente o nosso debate hoje, das experiências deles. Aí, pastor, ela diz ali: cada vez que eu ouço, eu revivo. Isso às vezes as pessoas vão reviver num relacionamento sexual com o esposo, com o cônjuge.
ela revive de novo aquilo, é como se ela estivesse sendo abusada de novo. Quando ela vai falar isso com o filho, ela revive de novo todos aqueles traumas. Então, uma das razões de não se falar também é por conta de que muitos foram abusados. Não é a única razão, são várias razões, mas uma delas é exatamente isso. Esse reviver tudo isso. E aí, pastor, é que é o grande problema. Sabe por quê? Uma das coisas que ajudam a, quando você fala no tema, né, prevenir e tratar disso, essa prevenção, uma das maiores armas de prevenção é a gente conversar e ensinar o filho a se defender disso. A criança a se defender disso. Conversar sobre isso, conversar sobre as partes do corpo, conversar sobre os limites do corpo, quem pode e quem não pode tocar. Só para terminar aqui, pastor, eu gosto de ser muito prático aqui na minha fala, você já me conhece há anos aqui no debate, eu gosto de ser muito prático aqui na fala para ficar fácil para a pessoa entender. Então, só para terminando aqui a minha fala aqui, uma sobrinha minha foi passar uns dias em casa, um dia, não lembro exatamente o tempo, mas foi passar um tempo lá em casa, e ela é menina, e ela era pequena, não sei nem exatamente quantos anos ela tinha, mas ela era muito pequena, e a minha esposa ia dar banho nela. Então foi despila para dar banho nela. E ela virou para minha esposa e falou assim: cuidado, tia, onde vai botar a mão, porque é perigoso. Isso acabou virando uma brincadeira na família, sabe? A gente fala, olha, é perigoso. Mas a minha cunhada ensinou para ela os limites do corpo. Na idade dela, numa linguagem que ela entendesse, que ela compreendesse. Por quê? É importante que você passe essas coisas para a criança para que ela perceba o que é anormal, para que o anormal ela fale com o pai ou com a mãe. Tenha esse diálogo livre para falar. Isso é uma das grandes armas da prevenção. É falar com a criança sobre o corpo dela e sobre os limites do corpo dela. Quem pode, quem não pode tocar, onde não pode tocar. Isso é fundamental. Não é antecipar nada, porque a gente tem aquele mito de que está antecipando. Assim, não está antecipando. Se você conversa, se for o pai ou a mãe para conversar, não está antecipando nada. Está prevenindo, está protegendo, está criando muros, está criando limites de proteção para a criança, para que essa criança possa aprender a se defender. Porque o abusador não vai fazer isso, não vai procurar o abuso na frente de todo mundo. Vai procurar quando a criança estiver sozinha. Então, ela sozinha precisa ter o mínimo necessário para se defender e para perceber que alguma coisa foi anormal, para depois ela falar com alguém ali na frente. Muito bem. Doutora Sayonara Marques, novamente aqui com esse assunto. Obrigado pela presença. Bom dia, querida. Bom dia. Eu que agradeço, pastor Eliel. E um assunto de extrema importância, a gente tinha mesmo que vir para cá, para uma segunda parte, porque ainda tem o que se falar, né? Verdade. E aí, doutora, como é que a gente, então... Eu tô acompanhando aqui as participações e o que tem marcado exatamente essa questão aqui é o tempo que se leva para poder falar isso. Tem ouvinte que diz assim: eu fui abusado aos 8 anos de idade, só consegui falar isso aos 21. Ou seja, vive uma pressão, nesse caso aqui 13, mas já tem gente aqui de 45 anos. Da outra vez aqui, há 15 dias atrás, alguém falou assim: fui abusado criança, estou com 74 e isso não sai da minha mente. Como é que é isso? E como é que perde a qualidade de vida? Aliás, perde a vida um negócio desse, hein, doutora? Perde-se. É complicado porque tem várias coisas aí por trás. Aí tem a vergonha, tem o receio, tem o medo de ser desacreditado. Ainda mais que a gente fala em abusador, pessoa com autoridade e pessoa com confiança em casa. Então aí você traz não precisa ser nem amigos, vou falar agora de parentes. É um primo mais velho, é um tio, aquele tio, respeita o seu tio, lembra? A gente aprendeu isso lá atrás, respeita os mais velhos, ou seja, o mais velho tem autoridade sobre mim. E o mais velho vem e me causa um abuso. Como que eu vou dizer que esse cara mais velho, né, cometeu um abuso em mim? Aí vem a vergonha do falar, aí vem a parte da sexualidade não falada em casa. Como é que eu vou abordar um assunto que não é abordado na minha casa? E aquilo eu guardo até porque ele também me chantageia. Se você disser, aquela história, eu vou matar o seu cachorro. Se você disser, eu mato você e os seus pais. Você sabe que eu faço. E assim, vem várias situações aí e essa pessoa se cala. Há pessoas que falam, os pais não acreditam. E teve aquela história do vá pedir perdão.
né? Ainda tem que pedir perdão para o cara. Então, assim, às vezes você quer falar, como foi o caso de uma conhecida, não posso denominar, mas disse para a mãe, e a mãe disse, tudo bem, tá? Tudo bem, já passou, e acabou. O cara continuou frequentando, continuou praticando, e a mãe estava ciente. Meu Deus. Aí essa mulher se torna uma mulher já adulta. E o que acontece com ela na vida sexual? E o que acontece com ela para passar para os filhos? Aí nós temos mais um viés aí. Ela pode se tornar uma pessoa perversa. Aí vem um distúrbio da personalidade. Porque aconteceu comigo, eu acabo fazendo com o outro aquela mesma coisa ou similar. Porque ele tem que sentir a dor que eu senti. E agora essa dor que está em mim como mágoa, o outro sente como dor. É um negócio complicado em nossa mente. Então, isso precisa ser tratado, isso precisa ser conversado. Nós temos que ter um ambiente aberto para você, ouvinte, que já passou por isso e que hoje vive aí cheio de bloqueios, de recalques. Busque ajuda. É importante uma ajuda psicológica, porque você começa a entender, a falar sobre o assunto. A fala traz cura, traz restauração, ressignificar o acontecido, como uma pessoa que eu também não vou denominar, foi com o tio dela. E ela hoje consegue, através da análise, né, de uma terapia, ela consegue ressignificar. Entendendo que o tio é um doente, entendendo que o tio é um alcoólatra, perdoa o tio e hoje vive uma vida mais aberta sexual. Hoje com menos bloqueios com o marido, né? Então a gente precisa de todo um tratamento, mas começa realmente pela fala e para se falar. Precisa ter aberto aí um espaço de confiança mútua entre os familiares. Tá aí. Pastor Anderson Maciel, bom também tê-lo aqui nesta manhã para a gente voltar a este assunto aqui que começou há 15 dias atrás. Durante esses 15 dias, uma repercussão muito grande nesse assunto aqui, com várias participações. Também aqui, a sensação que a gente tem aqui, pode falar que essa questão da prevenção, a gente só consegue prevenir conversando. Não tem como a gente ficar analisando de outra forma, a não ser trazendo para o debate, trazendo à baila, mesmo com a ideia, mesmo com a linguagem correta para uma criança, mas para que ela entenda. Não, pastor Anderson, bom dia. Com certeza. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia a todos os debatedores, a esse planeta de audiência. Que bom que você está acompanhando esse debate. Nós já iniciamos há 15 dias atrás e nós falamos aqui uma série de coisas tão relevantes e saímos daqui sentindo a dor de cada um de vocês por tudo quanto aqui fora discutido há 15 dias atrás. Agora, o problema é, como a gente prevenir isso? O que fazer a partir daí? Porque hoje as pessoas estão vivendo dentro dos lares a síndrome do segredo. Ou seja, tem que guardar isso, não dá para expor. Mas quais são as motivações? O que leva a pessoa a estar com essa síndrome enraizada nisso? Diria, perdendo a vida, uns com 40, 50, 70 anos, não conseguem superar o trauma, a dificuldade, a dor e colocar a vida para seguir adiante. Não tem como mudar o passado, mas você pode hoje construir um novo caminho, um novo futuro, uma nova perspectiva. O que mais leva as pessoas a se acovardarem ou a síndrome do segredo, a não falar, não divulgar, é porque quando elas tentam, ninguém quer ajudar, só quer julgar. É o julgamento que está ao redor dela. A ambiência familiar tem que ser uma ambiência que permita às pessoas ajuda e não julgar. Ou seja, eu vou falar, eu já vou ser julgado. Aí entra as dificuldades, não só isso, também as ameaças que entram no momento do ato, como já foi dito aqui. Terceiro momento, às vezes a pessoa que está sendo abusada, que não é só a criança, vale a pena a gente falar disso aqui, a gente sempre leva para o lado da criança, o adolescente, mas a mulher também está sendo abusada dentro de casa, passando por situações difíceis, já como adulto e por aí vai. O que a pessoa fica se guardando com essa síndrome do segredo? A dependência financeira e emocional. Muitas vezes de quem praticou. Isso é um problema gravíssimo. Como é que eu vou falar se eu dependo dele financeiramente, se ele é uma autoridade sobre a minha vida e por aí vai? Os preconceitos que vão interferir nesse fenômeno, sobretudo a insensibilidade para perceber que há algo diferente. As famílias hoje não têm tempo, não percebem um comportamento atípico para tentar entender o fenômeno, dar toda a razão, a motivação para que essa pessoa se abra. E aí
a pessoa pensa assim, eu vou falar para quê? Porque a impunidade reina. Como a gente falou aqui, eu vou dizer... Sabe o que vai acontecer? No final das contas, eu vou acabar sendo o culpado ou a culpada. Quais são as medidas protetivas que serão adotadas pela família ao tomar conhecimento do fato para preservar, a partir daí, a vida do filho? É importante a gente falar antes da conversa, Eliel, para não acontecer. Mas quando sucede, aconteceu, quais foram as medidas protetivas? Por vezes nenhuma. Muito pelo contrário. O agressor continua a conviver com a vítima e vai potencializando todo esse efeito. O receio de constrangimentos, né, a culpa, medo, né, diante dessa dinâmica familiar, e também os rótulos, os estigmas. A partir daí, quando eu divulgo, eu vou ficar rotulada como o quê? O que vão falar a respeito do Anderson a partir do momento que eu me abro, que eu falo. Toda essa dinâmica tem levado as famílias a se acovardarem, a não tocarem no assunto. Agora, eu acho que um fato que é muito forte no seio da família é que, desde o Éden, Deus orienta o homem, e aí 90% dos casos de abusos estão ligados à figura masculina, a ele governar e proteger. Governo e proteção. Exatamente esse homem que tinha que ter iniciativa dentro de casa de tocar no assunto, às vezes é quem abusa. O homem que tinha que falar sobre isso dentro de casa é a figura que mais está desqualificada a fazê-la. Aí entra o grande drama hoje da família. Por quê? É muito traumático aquele que você acha que vai te defender, ele tem uma medida exatamente contrária. Isso aí já é um trauma por si só. Que dirá o abuso propriamente dito. Eu acho que os homens precisam tomar a rédea da situação. Falar mais de coisas espirituais. Sobretudo, comentar sobre essa dinâmica que tem ocorrido nos seios das famílias, essa estatística perversa, e como a esposa, os filhos estão vulneráveis. Ele tem que ser o agente de proteção, ele tem que assumir a rédea da situação, porque senão o desgoverno e a incapacidade de proteger é o que vai levar, provavelmente, um filho, uma filha, uma esposa, à vulnerabilidade e entrar nessa estatística perversa. Tá aí. Pastor Sérgio Brito, muito bom também tê-lo aqui nesta manhã para a gente continuar esse nosso assunto aqui, por mais terrível, mas é uma realidade. Essa aqui é uma realidade. Nós estamos discutindo hoje aqui uma realidade de muita gente, não é? E não é só de menina, porque às vezes a gente está falando aqui a sensação de que é só de criança. Não, meninos e meninas, lamentavelmente, são vítimas dessa violência sexual. Bom dia, pastor Sérgio. Bom dia, pastor Eliel do Carmo, bom dia aos nossos debatedores. Eu quero parabenizá-lo pelo seu brilhante trabalho no debate lá da Central Gospel. Foi uma benção. Amém. Junto com o Cláudio Duarte. Parabenizar o senhor e aquela equipe abençoada. Muito obrigado, pastor. Pastor Eliel, o senhor falou uma coisa aí fantástica, porque quando a gente fala de abuso, a gente está sempre visando a figura da menina. Mas hoje, existem muitos meninos também que sofrem abuso sexual. Eu tratei de um caso de um rapaz que ele tinha trauma sexual porque aos 10 anos de idade a babá dele tinha relações com ele. Ele com 10 anos. E veio mantendo isso por um período. Ou seja, ele teve uma sexualidade precoce, não é a idade. Tá? E o pastor Anderson, ele falou ali, fantástico também, quando ele disse sobre a violência sexual dentro de casa. Pastor Eliel, existe um montão de mulheres casadas que são violentadas sexualmente dentro de casa. Porque, tudo bem, ela pertence ao marido, isso é fato, mas o marido não tem o direito de manter uma relação sexual contra a vontade dela. E quantos homens, às vezes, a mulher não está querendo, ele agarra a mulher e obriga a mulher a manter uma relação sexual. Isso também é uma violência sexual. Eu conheci um caso de um homem que a mulher era maior do que ele era pequeno, e ela, às vezes, ele não queria relação sexual, ela agarrava ele à força, batia nele e tinha relações com ele. Foi parar no consultório. Um homem. Então, isso é muito grave. Agora, o objetivo principal hoje aqui é mostrar como enfrentar. É como enfrentar. Hoje, mais do que nunca, está muito mais fácil das pessoas serem abusadas. Por quê? Por causa das redes sociais.
Então, muitas menininhas, adolescentezinhas e crianças, elas têm sido influenciadas através das redes sociais. Os pais precisam acompanhar isso de perto. Eu tive um caso de uma irmã da igreja que ela tinha uma filha de 10 anos e ela descobriu, ela me procurou para conversar, pedir conselho, ela descobriu que a filha com 10 anos estava se comunicando com o rapaz através da internet. E quando ela entrou lá, ela descobriu que ela estava se passando por uma menina de 17 anos, o rapaz tinha 26 e já tinha um encontro marcado com o rapaz. Quando ela viu aquilo, ela ficou apavorada. E esse pastor, o que eu faço? Eu disse, cancela a internet. Cancela a internet. E ela cancelou a internet. Então, às vezes, os pais não estão tendo esse cuidado por causa do trabalho, os compromissos, e a criança fica à vontade. Hoje, se navega na internet pelo celular. Um pai falou para mim assim, não, o meu filho ele não vê pornografia. Eu disse, o senhor tem certeza disso? Qualquer pessoa hoje com o celular na mão, aí eu falei, me dá seu celular aqui. E peguei o celular dele e falei assim, me apresente uma cena pornográfica. Na hora abriu, mostrei para ele aqui, ó. Ele não sabia dessa facilidade, porque existem muitos pais que estão muito aquém da tecnologia e ele não consegue acompanhar o avanço. E aí os filhos têm essa dificuldade. Então nós temos que prevenir. Conforme o senhor disse aí, a prevenção é o melhor remédio. Então, por exemplo, você tem que observar quem são os amigos do seu filho, com quem seus filhos conversam. Você tem que observar o livro que o filho está lendo, quais são as conversas pelas redes sociais. E se você observar esse filho, uma pessoa adulta ou não, querendo estar muito sozinho com o seu filho, cuidado. Quer sempre levar ele para passear sem você, cuidado. Se o seu filho está muito amuado no canto, é bom conversar, ele pode estar sofrendo algum tipo de abuso. Por exemplo, seu filho ou sua filha parou de fazer xixi na cama e depois de um período voltou a fazer xixi na cama, tem alguma coisa errada, procure ver, está sofrendo algum tipo de pressão e geralmente não se fala mesmo. E tem pessoas que vivem isso para o resto da vida. Por exemplo, uma menina já adulta, casada, me procurou, ela sofreu abuso do pai desde a idade de 8 anos até 13 anos. Desde 8 aos 13. Quando ela estava com 13 anos, um dia ela pegou uma faca, botou debaixo da cama. Quando o pai veio para abusar, ela pegou a faca e disse, se o senhor fizer comigo agora, eu te mato. E ele ficou assustado, ela fugiu de casa, foi morar na rua. E ela morou na rua por muitos anos, até encontrar uma pessoa, namorar e casar. Mas agora tinha traumas. Tem pessoas que nunca conseguem se curar do trauma, tá? Porque as sequelas são terríveis. Então, hoje nós vamos apresentar aqui a melhor forma, como prevenir, proteger a nossa família, porque é o nosso maior patrimônio. Muito bem. Os ouvintes aqui participando com a gente. Ouvintes aqui, piores são os pais que continuam tendo relacionamento com o canalha, que abusa. O pastor Anderson falou isso aqui. Aí eu vi aqui, falei aos 42 anos, vivenciou toda uma vida, teve toda uma vida, aí diz assim, tenho depressão e pânico aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Cadê outra aqui? Tá. Valiosíssimo tema, parabéns. Trabalho com o Ministério de Mulheres da Igreja. Este problema é mais comum do que imaginamos. É preciso falar não só em casa, mas também na igreja. Com o trabalho de mulheres, elas precisam saber que podem buscar ajuda e terem coragem de denunciar. Há obreiros que oprimem e abusam de mulheres da igreja. E essas vítimas precisam encontrar maior apoio na rede de mulheres idôneas da sua igreja local. Mulheres precisam ter amigas que elas possam confiar e serem curadas, diz aqui. Pois é. Tem uma participação aqui, para a gente ir para o intervalo e voltar já. Ouvintes aqui, que debate abençoado. Gostaria que as mães da minha turma de pré-adolescentes ouvissem esse debate. Tive que dar essa aula aos meus alunos, pois os pais não falam com eles. E como eles ficaram assustados. Olha isso. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, volta já com a segunda parte, como enfrentar isso. Isso já aconteceu, já é um fato, já é uma realidade, uma verdade na sua vida. Tá, e como a gente vai enfrentar isso então? Na volta, aqui toda a segunda parte falando sobre isso. Até já. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família.
Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Apresentar Debate Melodia. Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, falando sobre violência sexual, já na segunda parte, né, desse debate. Recebendo aqui o pastor Anderson Maciel, a doutora Sayonara Marques, o pastor Sérgio Brito e também o pastor Humberto Rodrigues. Para a gente pegar essa segunda parte aqui, pastor Humberto, e trazer, pelos relatos, tanto da primeira parte como dessa primeira parte aqui do nosso debate, não é? Você vê que, e como o senhor falou na primeira fala também, dessa coisa que ficou gravada, ficou marcado, e que pessoas não conseguem sair do lugar. Pessoas que dizem assim, minha vida perdeu o rumo, perdeu o sentido. E aí, como enfrentar isso então, pastor Humberto? Então, pastor, no debate passado, num determinado momento, a gente acabou fazendo a mesma coisa que penso que a gente precisa repetir agora, que é a questão da gente dividir em dois blocos. Uma coisa, como enfrentar. Há duas coisas que precisam ser enfrentadas. Lembro isso, a gente já citou no debate passado. Uma é a maneira da gente prevenir, isso está lá no tema, né? Da gente prevenir, relacionada a olhar para a criança e nós, como família, pais, criarmos essa rede de proteção para que isso não ocorra com os nossos filhos. Isso é um ponto. O segundo ponto é com aqueles, como você citou, como a participação dos nossos ouvintes dita o ritmo do debate muitas vezes, e mais uma vez dita de novo quando eles expressam. Pastor, o meu sentimento aqui, não tem como eu afirmar categoricamente, a sensação que tenho é que muitas dessas participações de ouvintes que agora relatam dos seus traumas, dos seus sofrimentos, muitos desses talvez não tenham falado com ninguém até hoje. E o debate está servindo para que eles tenham a coragem de expor isso, de tocar nessa ferida que talvez nunca tenham tocado. E isso é parte da cura, porque o processo de cura passa por isso. Da gente ter a coragem de encarar, da gente olhar para isso. Porque enquanto a gente esconde, Davi diz isso, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram dentro de mim, os pecados, eles envelheceram dentro de mim. Falar disso é parte do processo de cura. Então o debate presta um grande serviço à nossa audiência. Se a gente viesse para cá apenas para que eles pudessem falar, já seria uma grande coisa, penso eu, que já prestaria um grande serviço. Então, em dois pontos. E aí, muito brevemente, eu olho assim, o pastor Sérgio foi muito assertivo quando ele fala da questão da internet. Não sei se hoje, claro, com certeza que talvez tenham visto a notícia, essa semana aí que saiu sobre uma pesquisa de Harvard que acusou o algoritmo do YouTube de sugestionar. Quando você entra lá no YouTube, ele faz sugestões a partir das suas pesquisas na internet. E aí percebeu-se que o algoritmo do YouTube sugere para pedófilos vídeos de criança. Uma mãe
se assustou porque postou um vídeo de uma filha sua brincando na piscina e ela postou isso no YouTube. E ela se assustou com a quantidade de visualizações que teve de um vídeo que ela botou a filha dela brincando na piscina, um vídeo inocente. Só que ela se assustou com a quantidade de visualizações porque ela não tem tantos seguidores daquele jeito. O que era isso? Eram pedófilos acessando e vendo um vídeo inocente de uma menina brincando na piscina de casa. Olha o que a gente está fazendo com nossos filhos. Olha só o perigo da internet. Então, é muito importante que a gente entenda que a gente vive num ritmo de vida hoje que a gente, às vezes, ainda não entendeu o que a internet é. E, às vezes, os nossos filhos estão com contatos perigosos, a gente está expondo os nossos filhos a certas situações que são muito perigosas. Quando a gente fala da rede de proteger os nossos filhos, também é vigiar com quem nossos filhos estão falando na internet, com quem eles passam parte do dia, onde eles estão, na casa de quem. A gente precisa ter essa preocupação em relação aos nossos filhos. E, pastor, passo para o outro polo, nessa divisão da gente estar aqui tentando uma balança equilibrada entre proteger os nossos filhos e ajudar aqueles que adultos velhos estão passando. Passo para outra ponta, quando muitas vezes, pastor, é impressionante, a gente ouve os relatos das pessoas que foram abusadas na infância e quantas delas não se sentem culpadas, achando que elas foram parte, provocaram ou são culpadas por aquilo. E aí esse sentimento de culpa consome muitas dessas pessoas que foram abusadas. E a culpa delas vem por duas razões, basicamente. Ou porque, naquele momento, não tiveram a coragem, elas não se perdoam por ter passado tantos anos sendo violentadas e não tiveram forças para lutar contra aquilo. Então elas ficam assim, como é que eu pude fazer aquilo? Por que eu aceitei aquilo? Por que eu não me defendi? Não se defendeu porque não tinha forças para se defender. A culpa não foi sua. Não tinha forças para se defender. Às vezes uma criança, um adolescente, para brigar contra, às vezes, a pessoa mais respeitada da família. Porque muitas vezes o abusador, pastor, não é... A gente usa esse nome, né? Do abusador, e parece aquele cara que na família que não presta, não vale nada, não trabalha. Não é. Aqui, não é. Ganhando aqui tios. É isso aí. É o tio, é o pai, é aquela pessoa que é respeitada. É aquela pessoa que a mãe fala assim, tio fulano, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que trabalhar e eu só confio em você. E entrego o filho lá na mão. Eu sei que é muito complicado a gente ficar falando certas coisas aqui, porque parece que a gente vai fazer um caça às bruxas e agora eu não vou confiar em machinho nenhum na família. Não se trata disso, mas se trata de que, olhando para você que foi abusado, às vezes você não tinha forças para lutar. Não era você que tinha que lutar contra isso. Não era. Então, esse sentimento de culpa. E uma outra coisa, pastor, que também causa muito sentimento de culpa, é que a pessoa olha para trás e ela percebe que naquele momento ela acabou se envolvendo naquele abuso. Ela tinha nojo, ela tinha raiva, mas ao mesmo tempo ela sentia prazer, ela gostava daquilo. E aí ela se condena naquilo, mas é uma coisa fisiológica que a gente precisa entender, que a criança tem essa sexualidade. E a pessoa se sente culpada naquilo. Esse peso de culpa, pastor, é uma tonelada que algumas pessoas carregam. Tem várias coisas que fazem muito mal para a pessoa, mas hoje eu queria falar. A culpa não foi sua. Não se sinta culpada por isso. Se liberte desse peso de culpa. Entenda que você foi a vítima. Pastor, sempre, num caso de abuso, a criança ou o adolescente é a vítima da história. Não é parte do problema, ela é a vítima. E é isso, eu queria deixar essa palavra para os nossos... para você que está aí com esse peso enorme nos ombros. Não carrega esse peso, não. Você não era o culpado, a culpa não era sua, você é a vítima nessa história toda. Tá aí, doutora Sayonara, vamos lá então, como enfrentar isso então? Como é que muita gente falando aqui, olha, eu nunca, o pastor Humberto falou isso aqui, o ouvinte falou aqui, eu nunca falei isso, ou a outra vez falou assim, estou com 34 anos e falei isso pro meu marido há um mês atrás, olha, há um mês atrás, casada, tanto tempo, aí aquele peso, aí se abriu com o esposo, está dizendo assim, hoje estou me sentindo mais leve. Ou seja, dividiu com alguém, doutora.
Situação complicada, mas vamos falar do enfrentamento. Vamos falar só rapidamente a respeito desse marido e de tantos outros que acham que é com ele. Ela não se abre com ele, tem um problema em mim. E não é, né? E que bom que ela pôde se abrir, que bom que ele entendeu, né? Mas vamos falar do enfrentamento. Primeiro eu quero falar que a pedofilia é um distúrbio, é uma patologia. E, para tanto, tem medicamento e tratamento. E precisa ser feito. Não dá para olhar com esse olhar de pobre coitado e deixar se fazer o que quer. Porque quando acontece a ação, aí é crime. Deixa de ser meramente uma patologia e passa a ser um crime. Até porque ele não é um psicótico que fica alienado, alheio às coisas e não entende o que está fazendo. Ele sabe. Ele deseja romper barreiras, né? Ele não cumpre regras. Sentiu o desejo, ele quer aquilo cumprido. Então, ele precisa de um tratamento, né? E eu não queria deixar de falar isso aqui, porque eu tenho ouvido, infelizmente, na internet, escutado coisas absurdas que estão se passando mão por cima da cabeça do pedófilo. Coitado, ele tem um distúrbio. Mas vamos lá, para distúrbio existe tratamento. Então, vamos pensar de uma outra maneira também, tá, gente? A outra coisa assim, que eu quero colocar aqui para vocês, antes do enfrentamento, é que vivemos numa era de narcisismo, muito forte, nunca foi tão forte, individualismo, hedonismo, que é a busca pelo prazer e prazer imediato e a qualquer custo. E eu faço o que eu quero e onde eu estiver. Ainda tem isso. E outra coisa, você tem que aceitar e se calar. Até porque quando você abre a boca, até você se torna errado. Ainda tem isso também, né? Eu quero fazer. E perversão. A gente vê isso abertamente e cada vez pior. E o que gera isso aí? Isso gera impulsos em outras pessoas. Isso é compartilhado, isso é divulgado e eu começo a ficar sugestionada. Porque eu já tenho aí essa alteração, né, um distúrbio. Então, a gente tem que ter esse cuidado, gente, também, porque nossas crianças estão nessa era. Essa era tão difícil, né? Então, precisamos perceber sinais. Por que não estamos percebendo sinais? Porque não estamos mais olhando os nossos filhos, observando atentamente os comportamentos. Eles mudam atitudes, a gente não percebe, porque são filhos do quarto. Precisamos de viver mais em família, precisamos olhar nos olhos dos nossos filhos e ouvir deles os relatos. Ontem eu estava muito ocupada. À tarde, vou contar rapidamente esse testemunho. Minhas 2 filhas chegaram do balé. Eu, para trabalhar, eu trabalho com óculos, porque não enxergo no computador, então retirei o óculos, porque eu já ouvia a zoadinha da porta, que elas iam entrar. Recebi as 2. Me contaram a sequência. Uma falava, outra falava, uma falava, outra falava. Mas, mãe, aí o colega... Coisas que para mim não importaria, mas importa. Porque são minhas filhas. Qual a vivência delas nisso? Foram ao parque no aniversário da coleguinha. Ali perto de casa. O que aconteceu naquele parque? Então, tudo aquilo ali eu recebi. É importante olhar nos olhos, perceber sinais, mas você só percebe se você observar o seu filho. Ele fica mais triste, ele fica diferente, ele muda as atitudes, a rotina é modificada, ele já não brinca como uma criança comum, porque ele já se sente excluído daquele meio, porque ele tem uma outra vivência, precoce, mas tem. Então, a gente precisa observar sinais. Faça com que seu filho se sinta acreditado e protegido. Filho, se você receber qualquer tipo de ameaça, pode acreditar, nada vai acontecer com a gente. A gente viaja, a gente se muda, entrega à polícia, não tem problema. Mostra a ele que ele é acreditado e que ele é protegido para que ele possa abrir realmente aquilo para você. Uma certa feita, não vou contar detalhes, uma filha minha, uma delas, contou algo para mim, eu falei assim, filha, a gente vai se mudar. Em uma semana, nós estávamos num lugar oposto, bem distante, tipo 1h30 de onde a gente morava. Uma semana depois nos mudamos, porque eu falei, filha, se houver alguma coisa, fala para as 3, fala para mim. Você tem que falar e acreditar. Ah, mas vou pegar e matar sua mãe. Mata não, filha. A gente vai embora, fala para a polícia, fica protegida, entendeu? E foi o que eu fiz, eu cumpri aquilo que eu prometi. Então, observem, pai, mãe, seus filhos, né? Denunciem, precisa ser denunciado. Muitas vezes isso vem ocorrendo há tanto tempo e é tão antigo porque falta denúncia. Tantos casos não são ditos. Veja aí, quando a gente recebe em consultório, mulheres que nunca falaram para ninguém, né? E busque apoio psicológico. Isso é muito importante porque o profissional é capacitado para tratar esse momento, essa vivência e ajudar na restauração. Tá aí, pastor Anderson. Vamos falar então desse enfrentamento, que chegou a hora da gente parar e tomar uma nova atitude, uma nova postura, pastor Anderson. Eu acho que já foi bem discutido, debatido acerca dessa prevenção, né?
falar das partes do corpo, da construção da sexualidade, criar uma ambiência familiar que permita, sem tabus, que isso seja falado, seja dialogado, até para evitar um mal maior. Mas o que eu percebo em meio aos ouvintes, a grande dificuldade, como na segunda chave, que o pastor Humberto aqui falou, que é como romper com isso. Pessoas que de tanto tempo vêm guardando isso em segredo. E quando dessas falas, eu estava lembrando de grandes homens aí renomados e que cometeram abusos seríssimos, como o caso desse chamado João de Deus, e que bastou uma pessoa denunciar e aí ocorre um efeito cascata. Olha só. Ou seja, o troço está reprimido, ninguém tem coragem. Por quê? O cara é poderoso, ele é visto como tal, ninguém vai acreditar no que eu vou dizer. Olha o fenômeno aí bem explícito diante de cada um de nós. Agora, quando uma teve a coragem, aí as outras vêm, e aí a gente... Mas esse cara é um perverso, como é que o camarada faz um negócio desse? Eu acho que a pessoa tem que ser encorajada, sim, a denunciar, a falar. Agora, procure alguém que vá te entender e te acolher. Porque não adianta você que está aqui ouvindo um debate tão profundo, tão abençoador como esse, que passou por um momento como esse e tem até hoje vergonha, ferida, trauma e não consegue superar isso, guardar isso com você. É preciso hoje você se libertar disso. E eu vou dizer, para mim o maior problema não é nem o sentimento da culpa, mas de não encontrar uma ambiência ou alguém que seja um porto seguro que a permita falar, liberar aquilo ali e encontrar realmente, né, o esteio para ela saber superar. Eu acredito que não seja nem a culpa, mas com quem eu vou falar. Será que vai me entender? Será que essa pessoa existe? O ouvinte pode estar se perguntando. Eu digo, existe sim. Tem muita gente séria, comprometida com Deus, que está pronta a te ajudar, a te auxiliar num momento como esse, porque perversos sempre existirão. Eu queria dar uma palavra também, mais uma vez, é o público masculino, né? Aqueles que se intitulam em nome de Deus, cometendo coisas terríveis. E o pior, pelo abuso, quando não há um ato, um sexo consensual, ou com a pessoa que não deveria, ainda se valem da palavra de Deus para justificar o pecado. Isso é diabólico, isso é demoníaco. Satanás agiu assim, com base em meias verdades e para tentar Jesus no deserto. E as pessoas hoje estão se valendo para justificar a sua perversão, o hedonismo da palavra. O corpo é meu, então não tem essa não. Aqui eu vou lá e faço mesmo, pratico, como se o que valesse é o teu prazer, e você sai machucando, ferindo. E só para deixar um pouquinho mais reflexiva essa questão e terminar esse bloco, eu considero a violência sexual talvez o segundo ato mais perverso contra uma pessoa. Eu acho que só o espancamento, a morte, tirar a vida de uma pessoa pode ser mais traumático. A partir daí, eu considero a violência sexual como sendo a segunda coisa assim, de mais intensa, mais perversa que um ser humano pode passar. Mas tem solução. Rompa a barreira. Procure alguém que vai te ajudar, vai te acolher, que isso vai ser libertador para a sua vida. Muito bem. E já pegando aqui o gancho da palavra do pastor Anderson, aos pais aí, aos adultos, não é? Que às vezes também os pais não sabem nem como é que eu lido com isso. Tem um disque 100. Se você não tiver ninguém perto aí para poder falar com alguém, um pastor, não sei. A importância do Disque 100, viu? Para denunciar o abuso sexual infantil. Olha, meu filho está sendo abusado, fulano mora em tal lugar e acabou. Ou a gente toma essa postura, pastor Sérgio, ou a gente vai continuar como há 30 anos atrás, como há 40 anos atrás, como alguém aqui de 70 anos atrás. Como é que é isso, pastor Sérgio? É importante tomar essa atitude porque é uma forma de inibir. E quando uma pessoa fizer isso, outras tomam a coragem também. E aí aquela pessoa que é o abusador, ele vai pensar duas vezes. Porque hoje sempre a vítima terá razão. Não interessa, até que se prove o contrário.
Então vai se fazer uma investigação e vai descobrir. Agora, o abuso sexual ocorre quando uma pessoa acaricia sexualmente a outra sem o seu consentimento ou obriga a ter relações sexuais com ela utilizando meios emocionais ou agressões físicas. Durante o ato, o agressor pode introduzir o seu dedo no órgão sexual, tá? Ou o órgão genital, ou outros objetos na vítima, sem o consentimento da vítima. Tá? Outra coisa também é quando a pessoa está alcoolizada ou drogada, porque existem pessoas que fazem isso, pegam um adolescente e dão um remédio, um calmante, a pessoa dorme e ele vai e abusa dessa pessoa. Isso também é um crime, é abuso sexual. Outra forma de abuso sexual são quando uma pessoa obriga a outra a acariciar seus genitais ou a presenciar conversas com conteúdo sexual, assistir atos sexuais ou espetáculos obscenos, filmes, ou tira fotos da vítima sem roupa e faz uma exposição. Isso também é um abuso. Por exemplo, você está com um rapaz, o rapaz tira suas fotos, depois publica essa foto. É abuso também. Violou a sua privacidade. Isso é muito grave e muito sério também. E uma coisa fantástica aqui, por exemplo, o pastor Humberto falou que se pensam que só tem desejo sexual a pessoa adulta ou adolescente, mas a criança também tem. Quando o grande psicanalista Freud, ele falou há 100 anos atrás que a criança sentia estímulo sexual ao mamar na sua mamãe, ele foi muito criticado. Depois descobriram que era verdade. Por quê? Porque a sexualidade não está só nos órgãos genitais, a sexualidade está em todas as células. Então a criança sendo amamentada, ela está satisfazendo o seu instinto sexual. Então quando um adulto começa a mexer com uma criança, vai trazer estímulo sexual. É o que o pastor Humberto disse ali. Aí ela começa a não gostar e ao mesmo tempo aceitar, porque é prazeroso. Aí tem um medo de revelar, porque não vai ser entendido, tá? E segundo, está dando prazer. E a pessoa vai protelando até um dia tomar a decisão e dar um basta nessa situação. Agora, não deve se calar de jeito nenhum. Achou que é um abuso, tem dúvida, procure alguém e fala, só fulano de tal fez isso e isso. Será que isso foi um abuso? E aí você vai ser orientado. Foi um abuso sim. Vamos procurar ver o que fazer e vamos tentar resolver o problema. Se for alguém da família, pastor, é melhor que essa conversa seja em família. Tentar resolver em família. Porque eu conheço um caso de um presbítero que tocou na menina filha dormindo. A filha acordou, falou para a mãe fez uma confusão, levou para a igreja, ele foi disciplinado e não adiantou em nada. Então não seria melhor que tivesse resolvido entre eles, tá? A pessoa pedófila, ela tem um distúrbio mental. Enquanto ela não pratica o ato, existe jeito, ela não vai pagar por isso não, porque está na mente. O problema é quando ela pratica o ato, ela é uma criminosa, tem que fazer execução da lei em cima dessa pessoa. Tá aí, a gente tá terminando aqui, aí eu tô com a estatística aqui, só pra gente ter uma noção, né? De 2011 a 2017 foram registrados quase 1,5 milhão de notificações de abuso sexual infantil no país. Isso é de acordo com o Ministério da Saúde. Eu tô falando aqui de alguém que pegou o telefone, deu linha, pessoa ligou, 100, esperou, aí alguém atendeu e a pessoa falou e terminou aos 1,5 milhão. Você fica imaginando o número de pessoas que passam por isso e não fazem isso, não ligam, nem sabiam que tinham esse número aqui para poder fazer isso, viu, pastor Humberto? Até porque, pastor, falar isso é trazer escândalo para dentro da família, né? Então, a pessoa não quer fazer isso. Então, qualquer número, eu sempre digo, quando a gente conversa sobre esse tema de violência doméstica, violência sexual contra a criança, a minha ideia sempre é de que qualquer número que se tenha, por mais sério que seja o órgão, o número não está errado, o órgão é sério, ele está fazendo a medição certa. A questão é que é subnotificado. Nem todo mundo, a violência doméstica, a pessoa sofre calada em casa e não se denuncia. Enfim, é assim, num debate desse aqui, a gente já teve um debate sobre isso, eu me lembro que eu falei que, imagina, uma criança que chega num posto de saúde com sinais de abuso, ela vai, obrigatoriamente, aquela equipe está treinada e vai fazer a denúncia para que aquilo seja acompanhado, conselho tutelar e tudo mais. Eu pensei naquela época dizendo, dentro da igreja, imagina dentro da igreja que a gente percebe que uma criança está sendo abusada. A gente vai denunciar, a gente vai tentar tratar, por questão da igreja, a gente vai tentar chamar a família, tratar aquilo para não notificar.
Infelizmente é assim. E talvez o que a gente tivesse que fazer seja notificar, sim, de fato, fazer a denúncia e avisar, porque, como disse o pastor Sérgio Brito, está tendo um crime. Algum criminoso está ali. Então, qualquer número, infelizmente, é subnotificado. E aí, pastor, a gente nesse debate família, acho que a gente precisa citar isso, famílias onde, por exemplo, a criança, ela tem medo de falar porque ela sabe que vai ser espancada. Qualquer coisa que ela fala não se resolve no diálogo, não se resolve na conversa, não se resolve na disciplina, se resolve no espancamento. Como é que uma criança dessa vai querer falar sobre qualquer coisa disso num assunto tão grave como esse? É óbvio que ela vai ter medo. Então a gente precisa entender que dentro da família a gente precisa ter um ambiente onde a criança tem espaço para conversar, onde ela vai ser acolhida, onde ela vai ser ouvida, onde ela vai ser credibilizada. Precisa ter esse espaço, um espaço onde a criança é espancada o dia inteiro, porque a mãe tem 1000 problemas e desconta tudo em cima da criança. Infelizmente, ela não vai falar, ela vai continuar vivendo esse abuso, não vai falar, vai se destruir emocionalmente. A gente precisa entender que a gente tem essa missão e que Deus guarde a nossa vida e abra os nossos olhos. E quero mais uma vez parabenizar, pastor, pela coragem de abordar o tema e de cortar na carne, de olhar para dentro e olhar para as nossas mazelas aqui como igreja, e que às vezes nós mesmos somos parte do problema e a gente precisa passar para ser parte da solução. Tá aí. Ponto final, gente, no nosso debate hoje. Quero agradecer a mesa que se formou mais uma vez para a gente tocar neste assunto. Como disse o pastor Anderson, desde o primeiro debate saímos daqui tocados, mexidos, porque acaba refletindo, tudo isso aqui acaba refletindo em todos nós. Doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, Rua Helena Manela, 101, no Recreio dos Bandeirantes. Querida, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço e quero deixar aqui para você, ouvinte, que a cura, a restauração, busque ajuda profissional e passe a viver a vida que você não conseguiu viver até aqui por conta desse bloqueio, desse trauma. Deus veio e diz que veio para nos dar vida. Então busque isso, seja curado e restaurado em nome de Jesus. Muito bem, pastor Anderson Maciel, da nossa querida PIB de Campo Grande, Rua Ferreira Borges 54, em Campo Grande. Meu pastor querido, obrigado, irmão. Eu que agradeço, alegria poder estar aqui e contribuir um pouquinho para cada ouvinte. Desafio para você nesse dia, ore ao Senhor, peça encorajamento, força, para você voltar a ter uma vida alegre e feliz, porque a alegria no Senhor a vossa força é. Um beijo no coração de todos os ouvintes. Maravilha. Pastor Sérgio Brito, da nossa querida Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Alameda La Fontaine, número 11, Jardim Primavera. Obrigado, meu pastor querido. Meu nobre amigo, pastor Eliel, sempre eu agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Quero parabenizar o senhor e todos os debatedores. Amém. E você que não... pastor, eu não tenho condições de pagar um terapeuta e nem tenho coragem. Vou te passar uma terapia agora. Peça ajuda ao Espírito Santo. Compre um caderno. Relata todo o abuso que você sofreu durante toda a sua vida. E eu te garanto, você vai ficar curado. E um dia você vai testemunhar na Rádio Melodia para a glória de Deus. Minha página, pastor Sérgio Brito. Tá aí. Logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto pregando logo mais o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Só para fechar aqui, eu quero me despedir do pastor Humberto. Violência sexual, prevenir ou enfrentar, você fala sobre isso em família. Estamos terminando o debate, o segundo debate, com 61% dizendo que não. Ou seja, a maioria e predominantemente de cristãos, de evangélicos. Essa situação não vai se resolver, tudo isso que nós discutimos aqui não vai se resolver se isso não começar em casa, se isso não começar com um diálogo em casa. Então, que esse resultado mude a partir de hoje. Pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja, Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, Estrada Governador Chagas Freitas, 265 na ilha. Meu pastor, obrigado, querido. Eu que agradeço, pastor, e acho que esse número aí, 61%, não é a minha palavra não é de crítica, é de agora entendimento. Agora a gente tem a consciência de que a gente precisa falar sobre isso. E aí nós, pais, Deus nos deu uma missão. A Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor, quando Deus deixou para nós como herança. É uma palavra que é um peso, uma responsabilidade. Então nós temos a responsabilidade de criar uma rede de proteção, de proteger os nossos filhos, de olhar para eles, de se importar com eles. Que Deus nos ajude nessa missão. Que você, pai, você, mãe, olhe para o seu filho com a responsabilidade de protegê-los, para que eles cresçam saudáveis e sadios, emocionalmente também.
essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão diante de Deus, que a gente possa terminar a nossa caminhada como Paulo. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que a gente complete a nossa carreira enquanto pais, protegendo nossos filhos para que eles cresçam saudáveis e sadios. Obrigado, pastor. Um beijo em toda a nossa família Melodia. Obrigado, pastor Humberto. Vem aí a Débora Lira, a partir de agora, comandando Tarde Maior. Obrigado, Luciano Severo. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, boa quinta, boa tarde. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional, surpreendente. Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil.